próximo de conseguir ser aprovado nessa EBSER, que já está bem aí batendo a porta, sem sombra de dúvidas. Como a Laís falou, gente, nós fomos aprovadas no concurso. Claro que nós tínhamos uma base, né, pessoal? Nós não vamos ser hipócritas de falar que não. Mas você estudando de forma estratégica, você não tem só a possibilidade, como inúmeras pessoas vão ser aprovadas. Muitos dos nossos alunos vão ser aprovados, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque não passa em concurso aquela pessoa que estudou mais horas. Porque do que adianta você estudar muitas horas e você não ter nenhuma técnica de estudo? Você, fechei, às vezes nem tem um planejamento, né, Laís? Às vezes só, tipo, você vai ter que estudar isso hoje, li tudo. E aí você não fez nada, você não construiu um ativo de aprendizado, você não faz revisões periódicas, você não faz simulados. Então, você não fazer isso, independente da quantidade que você estudou, certamente você vai estar muito atrás dos nossos alunos. A pessoa que estuda com estratégia, que sabe como estudar, que estuda direcionado para os assuntos que são mais cobrados, ela certamente tem uma chance muito grande de passar. Tá? Então, não só tem, como muitos dos nossos alunos, eu tenho certeza que serão aprovados, porque a nossa metodologia, ela é uma metodologia que nós acreditamos 100%, nós temos comprovações de aprovações. Então, não só tem como vai, viu, pessoal? Nós, também, o primeiro concurso é esse do estado que ela falou que ela formou, eu prestei na época um também, eu passei em 6º lugar, no meio da faculdade, só que esse demorou a ser chamado, foi chamar quase 2 anos depois, eu já até tinha passado em outro concurso. E foi assim, gente, a gente estudou praticamente, foi o primeiro concurso da nossa vida, a gente não tinha experiência nenhuma com concurso, a gente só tinha feito vestibular, né, Enem, e a gente falou assim, não, vamos estudar. Eu e ela, a gente já fazia faculdade juntas, né, e a gente começou a estudar, tudo junto. A gente estudou mais ou menos, deu 3 meses e meio, quase 4 meses até a prova, o tempo que nós estudamos, porque a prova foi em maio e nós começamos a estudar no início do ano. A prova foi bem assim no início de maio. Então foi isso, a gente não tinha experiência, a gente nunca tinha estudado para concurso, estudamos juntas, fomos desenvolvendo o nosso jeito de estudar, o nosso jeito de aprender e passamos. Eu em 6º lugar no concurso que eu prestei e a Débora também ficou numa colocação boa, tanto que ela foi de primeira chamada, ela foi num concurso estadual. Foi de segunda chamada. Foi de segunda chamada? Foi. Tá. Então, assim, pessoal, é possível? Sim, tá? Você tem que ter estratégia para estudar. Porque o que adianta você estudar tudo e não lembrar de nada? Você tem que estudar, o que adianta você estudar tudo que não cai? Você tem que estudar o que cai, que é o que a gente vai mostrar hoje para vocês na aula, tá? Então, próximo, por favor. Avaliação de títulos acadêmicos. Quem participou conosco na comunidade anterior, nós fizemos uma versão dessa comunidade gratuita em junho desse ano. Nessa comunidade, a gente orientou todo mundo, inclusive, a fazer pós-graduação de 6 meses, porque dava tempo. Agora, é possível que não vai dar tempo. Vai depender muito, por exemplo, quando sai o edital que a gente vai saber se eles vão pedir os títulos no ato da inscrição ou se eles vão pedir os títulos após a prova objetiva. Se eles pedirem os títulos após a prova objetiva, dá tempo de você fazer uma especialização, porque a prova deve ser ali em janeiro. E essas especializações de 6 meses, você faz ela bem assim. Gente, é o que eu falo, a gente tem que ser realista. Aquela especialização mequetrefe, não é a especialização dos seus sonhos, é só para você ganhar o ponto que você precisa para subir mais a sua pontuação na prova, tá? É aquelas EAD, sem TCC, tá? Super tranquila de você fazer. Pode ser que dê tempo. Eu não tenho como garantir isso pra você. Igual, quem era da turma de junho, a gente garantiu, vai dar tempo, pode fazer que dá tempo. Os nossos alunos que não tinham especialização estão fazendo. São 2 especializações que contam, tá? Então, se você já tem uma, faça outra. Se não tem nenhuma, faça uma. Sabendo que corre o risco de eles pedirem os títulos no ato da inscrição. E aí a inscrição vai ser provavelmente em novembro, mais ou menos. Então, aí não dá tempo. Pode ser que não dê tempo, pode ser que dê, meio que um tiro no escuro, tá? Então aí você tem que fazer essa escolha, escolher o que você acha. Ela fala assim, eu fazer uma especialização vai me atrapalhar muito
porque eu quero estudar. Então estude, gente, né? Nesse caso, estuda mesmo. Mas se escolher fazer uma especialização, também faça uma fácil. Eu costumo dizer, mequetrefe mesmo, aquelas assim, só pra você ter o título pra você ganhar essa pontuação, né? tá? Essa pontuação. Bom, além da especialização, aí eu não vou comentar residência, mestrado e doutorado, porque obviamente, né, se você não tem, não dá tempo de fazer, mas se você tem, vai subir essa pontuação. Produção científica, qualquer artigo publicado em qualquer revista que tenha Qualis. Então pode ser uma revista mequetrefe também científica, tendo Qualis, está tudo certo, você consegue essa pontuação, tá? Observe que tem uma quantidade máxima que você pode pontuar. E para aperfeiçoamento, você precisa de ter um curso de 120 horas, tá? Você vai ganhar 0,2 pontos. Não adianta ter 2 cursos de 120 horas que vai ganhar mais, não. É só um que conta. E aí, quem já está na comunidade gratuita, alguém já começou a fazer o curso que nós indicamos? Eu quero ver aí no chat. Porque a gente já deixou lá no início da comunidade gratuita, a gente avisou, deixamos o link, inclusive, de cursos gratuitos que vocês podem fazer. Então façam esses cursos também. Eu sei que às vezes esses cursos do UnaSUS são às vezes um pouco mais puxados, mas vai fazendo assim, na hora que der, na hora do almoço, vai fazendo no celular, mais passa. Porque você precisa disso para ganhar esses pontos na prova de título. Ah, e a Alessandra falou que começou. Isso mesmo, Alessandra, tá na frente. Então vocês têm que ser estratégico, gente. Ser estratégico para concurso é isso. Você ir lá e correr e fazer o que precisa ser feito para melhorar a sua pontuação. Tá? Outra coisa muito importante que nos perguntam, eu tenho um curso de 40 horas e tenho um curso de 80 horas, são 2 cursos, posso usar? Não, não pode usar. Julie, qual curso? Esse curso de aperfeiçoamento que está aqui no 5º item do edital, no 5º item do edital, vocês vão ver aperfeiçoamento. É qualquer curso que tenha certificado de aperfeiçoamento com uma carga horária de 120 horas. Se você cumprir esse requisito, curso de aperfeiçoamento 120 horas na área da saúde, você vai ganhar 0,2, né, 0,2 pontos na sua prova de títulos. Aí lá na comunidade, a gente deixou mais no início, eu não postei de novo para não ficar repetitivo, mas a minha intenção realmente era depois da nossa aula de hoje a gente postar novamente lá para quem entrou depois. A gente postou 2 cursos gratuitos do UnaSUS, com a carga horária compatível, tá? Tem uma que a carga horária até maior, superior do que 120 horas. Então aí você escolhe qual curso você faz e faz só um para você ganhar essa pontuação. Então assim, é o que eu falo, né, gente? Falei até lá no Instagram. É você ganhar 0,2 de graça para a prova. De graça, porque o curso é gratuito, você não vai pagar pelo curso do UnaSUS, é só você fazer, pegar o certificado e apresentar lá na hora da sua inscrição ou no momento que eles solicitarem, que pode ser mais à frente, tá? Então, tenham o curso de aperfeiçoamento. E quem tem muitos cursos aí, não sabe se tem, só confere se tem 120 horas, não pode juntar horas picadas, tá? Gente, outra coisa que vale ressaltar, né, Laís, que a gente vai saber na hora do edital sair, tem muitas bancas que elas colocam o limite de data. Às vezes tem banca que coloca cursos realizados nos últimos 5 anos. Então se atentem para isso, se esse curso tem ou não mais de 5 anos, porque dependendo de como. Nesse aí, por exemplo, ele não limitou, né, ao ano de realização do curso. Mas existem alguns que exigem. Por exemplo, em algumas provas, em alguns processos seletivos, eles exigem dos últimos 5 anos, que é bem frequente eles solicitarem dessa forma, tá bom? Tem que verificar isso, e aí quando sair o edital a gente vai ter certeza se vai ter esse critério ou não, porque apesar que a gente está se baseando no último edital, vocês têm que lembrar disso, tá? Pode passar pro próximo, por favor. Bom, pessoal, agora esse aqui é o edital, a parte de específica, o último edital. É tudo isso aí. Gente, aí quando você olha e dá o desespero, você fala, meu Deus, eu tenho que estudar tudo isso, né? São mais de 30 tópicos. Como Karine perguntando se monitoria serve. Não, Karine, para esse edital, não. Serve quando você faz prova de residência, né? Que futuramente também nós vamos abrir vagas para residência. Para preparatório de residência. Bom, então, esses são os tópicos que mais caem.
Aí você vai falar assim, gente, eu vou estudar 100% do edital, faltando aí, vamos jogar 4 meses para a prova. Vamos supor que tem 4 meses de agora até a prova. Eu vou estudar 100% do edital. Olha, você pode estudar até uns 80%, mas você tem que focar. Não dá muitas vezes pra você estudar 100%. Aí o que eu deixo de estudar e o que eu estudo? É o que nós queremos te ensinar, tá? Onde focar. E aí a primeira coisa para você conseguir se situar e tirar aquela sensação de estar perdido é você olhar, fazer o edital verticalizado. Porque vocês vão ver que esse edital ele é corrido. Sabe por que isso acontece? Porque quando a União, o Estado, o município vai publicar, ele tem que publicar no Diário Oficial o edital. E a publicação, ela é paga por linhas. Então não pode dar espaços, né, tópicos, porque senão vai ficar caro, vai onerar o serviço público, né, e vai contra um dos princípios da administração pública, que é a economicidade. Então, é por isso que ele vem escrito assim, e isso vai dificultar para você. Se você for tentar estudar o seu edital lendo ele de forma corrida, como está, você vai ter muitas dificuldades. E aí você tem que verticalizar o seu edital. E o que é verticalizar o edital? Pode passar, por gentileza. Verticalizar é você colocar o edital de forma literalmente vertical. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar cada item do seu edital dessa forma como está mostrando. A gente verticaliza, coloca item por item, que é assim, o nosso cérebro ele começa a entender, não, mas eu tenho que estudar isso. Se vocês forem ver, pessoal, vocês veem, por exemplo, que no Sistema Único de Saúde, ele fala princípios, diretrizes, estrutura e organização, política de saúde, estrutura e funcionamento das instituições e as relações com os serviços de saúde, níveis progressivos de assistência à saúde, políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos, sistemas de planejamento no SUS, planejamento estratégico e normativo, direito dos usuários do SUS, participação e controle social, ações e programas do SUS, legislação básica do SUS. Vocês viram que a forma como o edital é escrito, onde está escrito a Lei 8.080, a Lei 8.142, o Decreto 7508, o edital ele não é tão explícito. E como o edital não é tão explícito, às vezes pessoas que são inexperientes em concursos, elas não conseguem saber o que é isso. E é isso que nós vamos mostrar para o nosso aluno. Nós vamos dissecar e destrinchar cada item desse edital. No Sistema Único, por exemplo, de Saúde, a gente vai colocar. Como é que a gente colocaria isso? A gente colocaria nesse item a Lei 8.080, Lei 8.142, Decreto 7508, né? Então a gente colocaria cada item de forma específica nesse edital. A Constituição Federal também da forma que é cobrada, às vezes coloca a Constituição Federal de 1988. O que você vai estudar na Constituição Federal de 1988? Você vai estudar os artigos 196 a 200. Então é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. O edital ele vem de forma, ele não vem tão destrinchado. Ele fala, ele joga lá aquilo que, por exemplo, saúde da mulher, às vezes só coloca saúde da mulher. O que você vai estudar em saúde da mulher? Você vai estudar tudo relacionado, parto, puerpério, gestação, infecções sexualmente transmissíveis. Então você tem que ter essa malícia quando a gente vai analisar no edital. Então o primeiro passo é verticalizar todo o edital. Aqui, por exemplo, tá uma forma, né, de enfermagem que está verticalizada, mas isso você precisa fazer em todas as disciplinas. Raciocínio lógico, português, SUS e específica de enfermagem, tá? Então, aí nesse sentido, mas pode ir passando, é importante que a gente falou, isso aqui vai ser o seu guia para você começar a estudar. E aí é onde que a gente colocou, né, que quem participar do nosso desafio no final, nós vamos dar
esse edital para vocês já verticalizado, para poder vocês saber realmente os tópicos que precisam ser estudados. Então aí, na área de enfermagem, são 42 tópicos, né, que encerram ali em Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. É muito assunto. E, então, são 42 tópicos. Aí se você for pensar, né, que se estuda um por dia, muitas vezes não dá pra você estudar um por dia. E aí você vai gastar mais dias, então é onde você vai priorizando, onde você vai tendo jogo de cintura, o que você aprofunda, o que você vê de forma superficial, tá? Mas o primeiro passo é esse de você verticalizar. O próximo. Da mesma forma, né, o que cai em conhecimentos gerais? Língua portuguesa e, deixa eu ver só, legislação EBSER, conhecimentos gerais. Língua portuguesa e raciocínio lógico, tá? E conhecimentos de legislação, a legislação aplicada à EBSER e a legislação aplicada ao SUS. Então isso a gente tem que verticalizar todos os itens, inclusive português, que a gente vai falar o que mais cai em português, o que mais cai em raciocínio lógico, o que mais cai em legislação do SUS, o que mais cai em legislação da EBSER. E legislação da EBSER, que foi, né, o item, né, o tópico mais... gente, esse arquivo vai ser enviado para o grupo para quem cumpriu o desafio, né, Laís? Para quem cumpriu o desafio. Para vocês ficarem atentos até o final. Então, assim, nós vamos disponibilizar esse edital verticalizado. Então, gente, tem que verticalizar tudo, porque o nosso cérebro, ele é inteligente. Fala aqui, olha quando você vê, pode ser naquela, isso. Vamos dar o exemplo de como está aqui em português. Gente, não é muito mais fácil a visualização da forma como está disposto, né, no slide? Até pra você, se você quiser ir lá ticando, ó, esse aqui já foi, esse já foi. Isso. Até pra isso, tá? Pra você não se confundir. E aí você pode marcar com marca-texto o que é mais importante. Ah, professora, como que eu vou saber o que é mais importante? Calma, que a gente vai chegar lá. Você pode ir marcando com marca-texto o que é mais importante. A gente ensina pros nossos alunos a estratégia do sinaleiro, né? Você participando da comunidade gratuita para SUS e para EBSER, você já vai ganhar essa estratégia do sinaleiro aí feita por nós, que é vermelho. É aquilo que, meu Deus, eu preciso estudar, cai muito, despenca. Amarelo, preciso estudar, mas às vezes não é cobrado. Verde, quase nunca é cobrado, minimamente é cobrado, tá? Essa é a estratégia do sinaleiro. E aí, você consegue marcando, você pega o edital verticalizado e vai marcando lá fazendo um checklist. Vou pôr laranja porque marca texto vermelho, né? É difícil. Então, põe lá laranja, amarelo e verde, para você separar ali o que mais cai, o que é mais cobrado daquilo que não é tão importante, tá certo? E lembrando, pessoal, que a gente colocou o edital verticalizado, mas cada item desse edital a gente destrincha o conteúdo, tá bom? Por isso que quem é o nosso aluno, ele sai muito à frente. E como é que o que mais cai na enfermagem? Se você for verificar as provas anteriores de enfermagem, qual é o assunto mais cobrado? Que assim, ó, disparado. David, só levantei por gente, só tira dele. Eu não tô enxergando, só. O Programa Nacional de Imunização. Isso a gente conseguiu pegar, pessoal. Depois a gente pode até mostrar lá no Instagram, eu vou mostrar pra vocês futuramente como é que a gente soube como fazer isso, tá? A gente soube através de um esqueminha que tem no Gran Curso, só que é disponível, que é gratuito para todos vocês. Então, quais são as disciplinas que mais caem? Só fazer uma observação, mas é importante porque no Gran Cursos eles não pegam o todo, eles pegam uma boa parte das provas e fazem essa estatística. Só que ela não é 100% fidedigna. Aí o que a gente faz? A gente analisou as provas da EBSER manualmente também. Então, eu e a Débora tivemos esse trabalho ali de analisar as últimas provas e conferindo com que o GRAN, ele coloca ali do algoritmo deles, né? E aí, é isso que, esse gráfico aí é o que vocês têm, então, do que é mais importante para a enfermagem.
Tá? Você vai começar lá em PNI como sendo o mais importante, passando por urgência e emergência. Eu digo que urgência e emergência e PNI tá pare a pare. Tá? Urgência e emergência, gente, a IBSER ama. Porque você tá trabalhando num hospital de alta complexidade. Você tem que ser um enfermeiro que entende de urgência e emergência, porque você só pega paciente pitibá, paciente ruim. Então, e sabe que praticamente a gente não vê cair no concurso da IBSER, doenças transmitidas por vetores. Sim, é algo que a gente não consegue ver. Então, assim, a gente põe, pessoal, aquilo que mais cai. O que cai em clínica médica? Sistema cardiovascular e sistema endócrino. Então, o que eu vou pontuar para vocês estudarem mais? Sistema cardiovascular e sistema endócrino. O que cai na saúde do idoso? O que cai em biossegurança? Então, todos os itens do edital, a gente fala, a gente destrincha e mostra para vocês o que cai com maior frequência. Tá, pessoal? E outra coisa que, assim, que a gente deve destacar, que praticamente todas as provas da IBSER estão pedindo oncologia. Quase toda prova tem um tema relacionado pelo menos uma questão de CA de colo de CA de colo de útero, CA de mama, quimioterapia, isso. Então, assim, essas expertise que a gente já está tendo, a noção do que a gente já está tendo, é porque a gente estudou as provas anteriores, entendeu? E aqui é a forma que sai para nós quando a gente faz a análise, ele já mostra em gráfico de pizza o que cai. Olha lá, Programa Nacional de Imunização, 21,6%. Urgência e emergência, eu até discordo um pouquinho disso, porque nós achamos que urgência e emergência cai mais que PNI, mas cai também muito PNI, tá, gente? Toda a prova tem muita questão de urgência e emergência. Então, o que nós vamos focar muito? PNI e urgência e emergência. Saúde da criança também é um tema cobrado, olha lá, enfermagem e oncologia, saúde da mulher, tudo que envolve parto, puerpério, gestação de alto risco, doenças na gestação. Então, a imunização na gestação, eles gostam muito de pedir. Justamente. Geralmente, quando pede algo de PNI, eles pedem ou voltado para a saúde do trabalhador, biossegurança, pega o PNI e mescla com isso aí, ou pede relacionado ali durante a gestação, quais são as vacinas que a gestante precisa, aqueles prazos, tá? Isso mesmo. Então, se você vai começar, professora, não comecei a estudar. Por onde eu começo? Começa por urgência e emergência. Justamente. Tá? Em língua portuguesa. Gente, isso não é só para o concurso da IBSER, não. É para todo concurso que você for fazer. O que cai, que despenca? Interpretação de texto. Despenca interpretação de texto, tá? E isso, assim, se você fizer muita interpretação de texto, pode ter certeza. O que mais que cai? Que a gente, morfossintaxe do período, geralmente cai bastante. Pontuação e acentuação, assim, cai muito. Lá você pode ver que tá tudo destrinchado, olha lá, mas quadrinhos, que é tudo engloba. Quadrinhos, sentido do texto, tudo isso. Pressupostos e subtendidos, tudo isso tá relacionado à interpretação do texto. Então, análise sintática, se é sujeito, verbo, predicado, enfim, todas essas coisas relacionadas a português, eles cobram. Mas interpretação de texto, gente, anos-luz. Crase cai muito. A acentuação, as novas regras gramaticais também, ortografia oficial, cai também, tá? Então, assim, interpretação de texto disparado, crase, acentuação e a nova ortografia. Então, onde focar em português? A gente falou que em enfermagem você vai focar em urgência e emergência, imunização, né? E depois a gente falou também ali da importância da parte oncológica, que sempre cai. E você, quando for estudar clínica médica, focar ali em endócrino e cardiovascular. Português, o que é que você vai focar? Você vai focar em interpretação de texto.
Faça muitas questões de interpretação de texto. Interpretação de texto você estuda fazendo, tá? Isso. Você estuda fazendo, não tem outro jeito. E se você tiver feito, pega todas as provas da EBSER, todas as provas, e faz todos os exercícios de interpretação, todas as provas de português, pessoal. Todas as provas de português vocês precisam fazer, que aí você vai conhecendo como é cobrado na prova, tá bom? O que mais? Próximo. E aqui, a que a gente mostrou é o gráfico de pizza, né? Mostrando tudo que cai, mas assim, já podemos passar, tá? O que mais? Direito Sanitário e Saúde é o SUS, tá, gente? É porque esse é o nome que sai lá no Gran Curso. O que cai muito de SUS? Lá ele colocou Sistema Único de Saúde. É Lei 8.080, tá? Lei 8142, Decreto 7508, assim, cai demais. Rede de Atenção à Saúde cai muito. Vigilância em Saúde, eles também cobram. Principalmente a Política Nacional de Imunização. Isso, assim, você pode ter certeza que em toda prova cai. Toda prova cai. Então, o que você vai estudar, assim, com muito afinco, com muita força, com muita dedicação? Você vai estudar a Lei 8.080 com muito afinco, com muita dedicação. Lei 8142, Decreto 7508. E não esquecer jamais da Constituição Federal, dos artigos 196 a 200. Isso, assim, em hipótese, isso você precisa estar com isso aqui, ó, na cabeça. Porque senão, gente, lembre o quanto vale o peso, né? É 1,25 SUS. Tá? Então, é uma coisa que você precisa estudar. Gestão em saúde também cai bastante. Redes de atenção em saúde, financiamento do SUS. Mas isso também está um pouco envolvido na Lei 8.080, que tem algo relacionado mais a isso. Tá bom? Então, é isso. Foque nisso. Ah, Débora, se tiver que escolher um assunto desses, eu até fico em dúvida, porque cai tudo com tanta... Toda a prova, tudo misturado. Então, vocês estudam esses assuntos que a gente falou. Tá. Posso repetir? Então, repete pro pessoal que tá anotando. Vou repetir. Lei 8.080, Lei 8142, Decreto 7508 e Constituição Federal de 88, dos artigos 196 a 200. Pegaram aí, pessoal? Comenta aí no chat. Quem já está estudando aí, já estudou essa parte de SUS? Porque geralmente o pessoal começa estudando SUS, né? Por isso que eu tô comentando aqui. Alguém fala aí, pessoal, para nós. Repete. Então vamos repetir de novo. O que cai bastante em SUS? Tá. Lei 8.080, Lei 8142. Pegaram as duas? Pegaram aí, pessoal? Decreto 7508. Aí, ótimo. Decreto 7508 e Constituição Federal de 88, dos artigos 196 a 200. Às vezes, alguns concursos pedem do 194, mas, gente, é 196 a 200, que geralmente eles cobram. Tudo bem aqui? Ok? Então, foquem nisso. Até que artigo vai a Lei 8.080? Você tem que estudar ela completa. Completa, A Lei 8.080 não dá toda, para definir igual a Constituição Federal, a gente define da 196 a 200, Isso. né? Só, não é toda a Constituição Federal, impossível. Toda a Constituição Federal é direito. Mas a Lei 8.080 é ela completa, ela é grande mesmo. Por isso que a gente vai estudar ela aqui na comunidade gratuita. E vocês vão ver que como que a gente fez para mesclar, até porque eu sei que tem gente que tem dificuldade, até teve aí no chat, né? Ah, esse é meu pavor, meu terror, meu pesadelo, é SUS, né? Então vamos primeiro, se despir dessas ideias, assim. dessas crenças, porque isso te atrapalha. Você já chega para estudar SUS, quando você fica pensando assim, você já chega tenso. Meu Deus, eu vou estudar SUS. Não. E relaxa. sabe o que vale ressaltar, Laís? Que os nossos alunos, eles vão ter aulas disso. A gente disponibiliza uma aula específica para esse tema. Você vai mesclando leitura com videoaula, porque tem gente que vai lidar mais
Além da 8.080, pessoal, a lei 8142. 8142. 8.000, vou repetir. Lei 8.080, Lei 8142, Decreto 7508, Constituição Federal, dos artigos 196 a 200. Pegaram? Pegaram, galerinha? Então, esse é o mais importante. Geralmente, gente, são 5 questões e as 5 questões estão dentro disso. Justamente. Isso aí, ó, a colega Raíza, ela colocou aí no chat. Obrigado, Raíza, por ter nos auxiliado aí, por ter escrito, tá? Pra quem tiver dúvida, a Raíza colocou aí, gente, tá? Vamos passar pra frente um pouquinho. Já tá aqui na raciocínio lógico e matemática. Raciocínio lógico e matemática, gente. Esse é a maior dificuldade dos nossos alunos. E de fato, porque raciocínio lógico, o que acontece? Você precisa ter um pouquinho de base, porque você tem que saber interpretação também. Porque o raciocínio lógico, ele não é literalmente fazer algum exercício, tipo, às vezes tem um ou outro, mas é você, literalmente raciocinar. E às vezes você tem que ter uma boa interpretação. Claro que tem alguns macetes utilizados, tem. Mas o que cai muito são, literalmente, essas lógicas proposital de primeira ordem. Por exemplo, ele dá às vezes um texto e aí ele fala, fulano estava pensando nisso, ou ciclano, alguma coisa. É tipo raciocínio mesmo. Lembra aqueles probleminhas de matemática que você resolvia no fundamental? É mais ou menos isso, só que mais complexo. Assim. Se isso é igual a isso, então podemos predizer que tal coisa é igual a essa coisa. Entenderam? Então, assim, raciocínio lógico é algo que é muito cobrado, tá? As disjunções exclusivas ou, às vezes também, pessoal, que às vezes cai, também conjuntos lógicos matemáticos, sempre cai um probleminha disso. Então, assim, pessoal, raciocínio lógico. E como é que estuda raciocínio lógico? Fazendo. Você vai ver aula, mas você vai ter que, botar o cérebro para pensar. Quanto mais vocês já ouviram falar, quanto mais você é exposto a um conteúdo, quanto mais você dá de frente com aquilo, você vai aprender. Raciocínio lógico em português, gente, tem que, fazer. Tem muito também que cai com frequência, são algumas tabelas, né, que às vezes ele dá uma tabela e aí ele coloca, na linha tal, na coluna tal, isso tá de acordo com isso, sabe? Então isso cai bastante, tá? E querendo ou não, raciocínio lógico é uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Mas envolve também muita interpretação. O que menos cai nessa parte, acaba que tem algumas coisas de geometria, é o que menos cai. Contar pra vocês a nossa experiência, minha e de Débora. Na nossa prova, tinham apenas 3 vagas. Então, assim, a gente tinha que passar. Era o concurso dos nossos sonhos, era ser concursado federal. Então, quando a gente viu que tinha raciocínio lógico e matemática... Não era raciocínio lógico e matemática, era só matemática. A gente falou assim, gente, o que a gente faz? Porque a gente se garantia para estudar sozinha português, para estudar sozinha enfermagem, SUS. Mas raciocínio lógico e matemática, a gente já tinha muitos anos que não estudava. E aí nós fomos atrás de nós fizemos aula particular. Então, se você, assim, tá às vezes com a grana curta, ou tem que escolher, o que eu faço? O que eu foco, às vezes, para pagar um particular? Eu digo para você focar em raciocínio lógico e matemática, tá? São 5 questões, mas você não pode zerar. E assim, faz diferença, porque você tem... todo mundo é enfermeiro. Você está concorrendo com outros enfermeiros. Todo mundo está estudando específicas. E a minoria está preocupado com raciocínio lógico, matemática e português e legislação e etc. Garanto isso para vocês. Está todo mundo preocupado com o SUS e está preocupado com enfermagem. Aí esquece que legislação e etc. tem peso maior do que um
e negligencia matemática e português. Então, assim, estude para tentar garantir no mínimo 60% de pontuação. Tá? Por quê? Para você pegar essa pontuação que a gente falou que é necessária para você passar acima de 75%, você tem que sair muito bem em português, né? Acima de 70%, desculpa, em enfermagem, acima de 70% de acertos em enfermagem e SUS. E aí, legislação e BSER são só 5 questões, assim, você tentar acertar de 4 para 5 mesmo, fechar, porque é fácil, vocês vão ver que quando vocês pegarem, é fácil para você conseguir fazer isso, e tentar garantir aí 60%, pelo menos 3 questões de matemática, aproximadamente. E aí, professora, não dou conta, então busque ajuda, tá? Tenha realmente humildade para buscar ajuda quando você perceber que nessa parte você não está conseguindo ir sozinho. Tem alunos nossos, a gente entrega todas as aulas, todos os exercícios, tem alunos que conseguem, principalmente se teve uma boa base lá do ensino médio, do ensino fundamental. Tem outros já que falam assim, não, olha, eu vou procurar uma ajuda, tá? E vai. Então, se você tiver que escolher alguma coisa para você procurar especificamente uma ajuda particular, eu oriento ser em raciocínio lógico e matemática, certo? E algo que vale ressaltar... Ah, esqueci de contar, né? A Débora fechou a prova de matemática, viu? Foi, gente. Eu sempre tive muita dificuldade em português. E aí eram 10 questões em português. Quando eu fiz, eu tinha acertado acho que 6. Se eu não estiver enganado, foram 6. Você acertou 6, eu acertei 8. Foi. Aí eu já fiquei assim, desesperada. E na nossa, como é que chama, gente? Teve matemática, informática e SUS também era separado, né? Acho que foi separado. Eu fechei matemática e fechei raciocínio, matemática e informática. E SUS também, que eu acho que tinham 5 questões e o resto era de enfermagem. Porque todo mundo saiu bem em enfermagem, gente. Todo mundo saía bem. Só que assim, eu me garantia na prova de enfermagem, mas eu sabia que eu tinha muita dificuldade em português. E eu falei assim, não, gente, mas eu sempre fui boa em matemática, só que assim, com o tempo, como a gente, na faculdade a gente só via cálculo de medicação. E o que caía no concurso era literalmente geometria plana, analítica, essas coisas todas. PA, PG, Bhaskara. Que era Bhaskara. Isso. Então aí eu estudei muito e deu certo. Eu não fechei português, mas aí eu não saí tão bem em português, fiz 60% e eu sabia que era um concurso extremamente concorrido, 60% ia ser pouco. E aí, o que eu fiz? Compensei com as outras disciplinas, raciocínio lógico, informática e SUS, que eu fechei, tá? Então, em relação agora, o que mais cai, o que é o que vocês, né, mais têm dificuldade, né? Sempre cai o estatuto da empresa brasileira do serviço da EBSER, falar, tipo, aonde que tá a empresa, como é que é regido a EBSER. Então é isso, aí tá de forma mais geral, mas e o código de ética e conduta também sempre cai, né? E legislação aplicada à EBSER, você vai ver, gente, que é praticamente um item de cada assunto. Um item de cada assunto. Então eu não... Quando repete questão é da lei 12.550. Isso. Então assim, primeiro, e a lei 12.550 é a base de toda a EBSER. Então você precisa entender ela. Ah, professora, qual lei que eu priorizo de EBSER? Prioriza então começar a estudar a lei 12.550. Quem estiver conosco e acompanhar a programação da comunidade gratuita vai estudar 80% do conteúdo de EBSER. Então assim, você já está saindo daqui quase garantido para EBSER. Você vai estudar 80%, que é o 80% que mais cai, tá? Justamente. Mas assim, geralmente, nos concursos anteriores, foi praticamente um assunto de cada item. Que geralmente são 5, né, Laís? São 5. São 5 itens, foi cada questão de um item, tá? Que está disponibilizado no edital. Então, gente, e é rápido que você estuda. Pode ficar tranquilo. Tanto é que a nossa comunidade gratuita tem um período de 15 dias de estudos, que nós vamos disponibilizar e acompanhar vocês. E nesses 15 dias vocês vão praticamente fechar o edital da parte de legislação EBSER, tá certo? Vocês vão ver como é que funciona, a gente vai mesclando
videoaula com leitura, com revisão, com exercício. Quando você vê, você pensa, nossa, tô sabendo tudo. Né? Justamente. Pode passar Pode para o próximo. E ainda? A pergunta que não quer calar. Ai, todo mundo pergunta se vai ter a prova discursiva. Nós, enfermeiros aprovados, nós acreditamos que não. Pelo histórico anterior, não tem nenhum histórico anterior de execução, né, de elaboração de prova discursiva, a não ser para cargos, para outros cargos administrativos, para enfermagem não tem. Mas, Débora, mas e se no edital eles pedirem? Aí a gente trabalha com vocês. E assim, é algo que a gente já tem experiência em trabalhar com os nossos alunos. Nós tivemos já 2 alunas aprovadas em concursos que demandavam prova discursiva, tá? E então a gente faz um treino, corrige, tá? A gente passa simulados de discursiva, corrige e vai dando feedback do que precisa melhorar, qual que é o raciocínio da escrita, o que deve ter no começo, meio e fim. É algo que nós estamos muito familiarizadas, né? Acho que a gente não comentou com vocês no início, mas eu e Débora somos PhD, ou seja, nós fizemos mestrado e fizemos doutorado. Eu fiz o meu doutorado parte na Universidade de São Paulo, na USP, e parte na Universidade Federal de Goiás. Débora fez aqui na Universidade Federal de Goiás. E eu passei, inclusive, um tempo fora do país, fui para Colômbia também, fazer um estágio lá, e isso me deu muita bagagem de escrita. Tanto é que toda prova de concurso que eu fiz, que teve discursiva, eu sempre me saí muito bem, me destaquei. Então, é com essa expertise que a gente tem mesmo em prova discursiva, que a gente vai passar para vocês. Inclusive, uma das coisas que me fez passar em primeiro lugar para fiscal do Corém foi a prova discursiva. Eu já tinha ido muito bem, né? Tanto que a minha diferença de ponto minha para segundo colocado foi grande, foi mais de 6 pontos de diferença, mas um dos diferenciais foi a prova discursiva. Então não se preocupem, quem for nosso aluno vai estar totalmente assessorado se tiver prova discursiva. E outra coisa, também na prova da UFG, né, gente? Nós tivemos prova discursiva também, né? E a gente saiu muito bem também nas provas discursivas. A gente tem uma pergunta, Raíza. Geralmente que a linha que seguem os temas que são sugeridos para o concurso de saúde, ligados à saúde, ou é mais geral? Na discursiva, né, Raíza? Eu imagino. Assim, você está perguntando da discursiva? Gente, geralmente é uma questão de enfermagem, tá? E geralmente são questões assim ligados a diabetes, hipertensão, como é que você faria o plano de cuidados para esse paciente, pode ser que caia. Eu acho que para IBSER, se caísse, seria algo relacionado a isso, né? Alguma coisa ligada a diabetes, hipertensão, acho que não mais que isso, sabe? Às vezes falar sobre a insulinoterapia ou alguma outra coisa assim. O que é muito batido é pedir plano de cuidados, processo de enfermagem. É o que é mais batido de fazer em questão. É a primeira coisa que a gente tem que treinar para discursiva é processo de enfermagem, tá? Hanseníase não. Eu também acho que assim, improvável. Se fosse uma prova de município pequeno, talvez sim, mas a nível nacional, não. Tá. Gente, provas de município, elas têm um perfil diferente. E provas, tipo, a nível nacional, como o IBSER, elas são mais gerais, tipo assim, o assunto, caso tenha alguma questão discursiva, seria isso que nós falamos aqui. Clínica médica e SUS. Clínica médica e SUS, pode cair também de SUS, tá? Isso. Então, ou às vezes pedindo pra mesclar os assuntos, né? Você falar um pouco, por exemplo, dos princípios do SUS em determinado caso clínico. Justamente. Aí dá a letra A, letra B, C. Aí um é pra você fazer o processo de enfermagem, né? Dá o diagnóstico de enfermagem, dá as prescrições. O outro, às vezes, para você falar da doença. Então vai lá falar do acidente vascular encefálico. Aí você fala do AVC lá, do AVE. E um faz o processo de enfermagem e o outro, ele vai te perguntar uma coisa de ética. São esses temas bem transversais, sabe? Justamente. Ética, processo de enfermagem, SUS. Aí eles pegam um tema, um caso clínico, normalmente, nem sempre, e permeia esses assuntos transversais, que é a biossegurança, segurança do paciente, processo de enfermagem. Basicamente, discursiva é isso, tá?
E quanto ao município pequeno que vocês acham que mais cai? Não, ô Fabiana, eu falo prova de município pequeno, tá? Prova de município, por exemplo, do interior aqui, uma prova de Aparecida de Goiânia ou de, sei lá, Morrinhos, é diferente, tá, gente? Tá. Bom, pessoal, agora, depois da gente conversar tudo isso, o que mais cai, vocês, né, acompanharam com a gente, eu acho que deu luz, falem pra mim no chat se clareou o que é mais importante de vocês focarem agora nos estudos. Quero ver vocês aí falando, porque eu sei que tem gente que já começou a estudar e isso estava um pouco perdida. Ótimo também, Raíssa. Maravilha, ai que bom. Sim, ótimo. Então vocês foquem nisso que a gente falou que é mais importante, porque quem tenta estudar tudo acaba não estudando nada, viu? Cuidado com isso, né? Acho que hanseníase e tuberculose. Hanseníase e tuberculose cai muito pouco, viu? A probabilidade de cair em prova da EBSER é muito pequena. Se cair, cai mais tuberculose. Hanseníase é quase zero. Tá. Que, tipo, geralmente às vezes eles fazem tratamento na rede terciária, que os hospitais da EBSER são rede terciária de cuidado, né? Quando cai tuberculose, já é assim, casos mais para alta complexidade, que mescla, por exemplo, isolamento, qual tipo de isolamento, essas coisas assim. Isolamento, também casos, por exemplo, de HIV misturado com tuberculose, tá? Pessoal, agora, a gente sabe que tem muita fofoca na internet, né, sobre os concursos. Esses dias eu vi no Instagram, né, como você tá, falando que um enfermeiro da EBSER ganha 10 mil reais, né. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei pra Débora, a gente não pode deixar os meninos enganados, gente, não é 10 mil reais não, viu? Assim, porque fala assim, o salário é 7 mil e pouco base, aí você ganha tantos benefícios, chega a 10 mil. Realmente, quem entrou na EBSER antes de 2019, ganhava insalubridade em cima do salário base. Então, pensa, salário base de 7.200, se eu não me engano. Ganhava insalubridade de 20% em cima de 7 mil. E com a Covid, a insalubridade ia pra 40%. Aí, você põe 40% de 7 mil, gente. 40% de 7 mil é 3 mil reais. Então, assim, aí ia pra 10 mil mesmo, ganhava 10 mil. Só que depois de 2019, teve uma alteração interna administrativa na EBSER. Quem entrou, assumiu, tomou posse a partir de agosto de 2019, começou a receber essa insalubridade em cima do salário mínimo, que está R$ 1.300. Então, a insalubridade é 40%? É, 40% em cima de R$ 1.300, que aí já vai cair para 400 e poucos reais. Então, a gente está falando tudo isso porque a gente quer ser sincero e transparente com quem está nos acompanhando, com quem acompanha o nosso trabalho. E a gente está falando isso porque a gente trabalha em um hospital da EBSER. Nós não somos EBSER, somos da universidade. Mas lidamos diariamente, né? Hoje 80% do quadro é EBSER, né? E aí o que a gente fez? A gente entrevistou, né, duas colegas que trabalham conosco que são EBSER. E vocês vão ouvir da boca delas como é que é. E aí vocês vão saber em primeira mão que a gente está preparando uma live que vai ser na próxima semana. Depois eu vou divulgar a data certa também com uma enfermeira da EBSER que entrou no ano passado. Ou seja, ela está recebendo em cima da insalubridade. Vocês vão poder perguntar para ela tudo o que vocês quiserem, tá? Então já aguardem também que vai ter essa live, mas de antemão vou mostrar esse vídeo para vocês começarem a clarear. E a gente vai falar dos benefícios que vocês vão ter. Só um minutinho. Só um momento, pessoal. Tá? O áudio ficou um pouco baixo. Enquanto isso, já para ir adiantando, vou falando um pouco da questão dos benefícios, tá? Gente, o enfermeiro da EBSER, ele vai ganhar, você vai ter o seu salário de 7 mil e pouco, você vai ganhar uma insalubridade, que hoje é em cima do salário mínimo, tá? E você
vai ganhar ali o seu vale alimentação. Acontece que, o que hoje faz o salário do enfermeiro da EBSER subir bastante? Os plantões extras. Alguém aqui, me fala aí no chat, sabe quanto que é um plantão extra de enfermeiro da EBSER no final de semana ou no feriado? Vamos falar, são coisas diferentes, né? Vamos falar do feriadão, vamos falar primeiro do final de semana. Alguém sabe no chat quanto que vai ganhar a mais? Não faz ideia, não tem nem noção. Gente, R$1.200 cada plantão extra de final de semana. Uhum. Isso, exatamente. Então é isso que faz o seu salário aumentar. Se você trabalha mais do que as 36 horas, então ganhou 36 horas, trabalha 36 horas, seu salário vai ser 7 mil e pouco, mais insalubridade de 400 e pouco, mais o vale alimentação. Aí, quando faz os descontos líquido, você acaba recebendo em torno líquido, né, que é desconto em INSS, FGTS, tudo, você vai receber em torno de R$6.500 líquido, se você trabalhar só suas 36 horas semanais. Mas em todos os hospitais tem as horas extras. E aí cada plantão extra de final de semana você vai ganhar R$1.200. E aí tem uma coisa que é o mais vantajoso, são os plantões de feriado. Plantão de feriado é seu plantão normal, tá contando na sua carga horária, não é plantão extra. Só por você estar trabalhando em feriado, você já vai ganhar R$900 a mais. Não, pra quem fazia extra recebendo banco de horas, como é que é? Uau! Você fazia extra pra ganhar só banco de horas, né? Não. Existe banco de horas também, tá? Isso. Mas ele está sendo menos utilizado porque deu processos aí de trabalhistas para eles, tá? E além disso tem o abono, né, Laís? O abono. A cada ano você tem 2 dias de abono. O que é o abono? É um direito que o trabalhador tem de pedir para folgar aquele dia, entendeu? E quando vale ressaltar que tem o adicional noturno também, né? Claro. E o 13º plantão. E o 13º plantão, que eu ia falar agora. No plantão noturno, é assim, a cada 12 horas de trabalho, você ganha 1 hora. Então, ao invés de 12 horas, você vai ter 13 horas. Então, o seu 13º plantão é literalmente uma folga. Quem trabalha à noite, trabalha menos. Em outras palavras, se o seu colega do dia, no mesmo concurso que você, vai trabalhar 13 plantões no mês, você que é da noite vai trabalhar 12. Tem um plantão a menos, tá? Entenderam, pessoal? O que vocês acharam aí dessas vantagens? Gostaram? Cadê o link para inscrição da mentoria? Quero para ontem. Que bom! Logo, gente, a gente vai dar um melzinho na boca, né? Mas vocês não vão ficar sem estudar. A nossa mentoria a gente vai lançar, né, a comunidade Modo Turbo, no final de setembro. Mas nesses 15 dias, vocês não vão ficar sem estudar. Vocês vão estudar junto com a comunidade gratuita, o que a gente está passando, que vai passar aqui pra vocês, tá? Bom, vocês já vão nos conhecendo, né? Vai dando aquele match entre a gente, porque, gente, mentor tem que ter match com aluno, isso né? Mesmo. Então a gente vai se conhecendo e vocês vão ver o quanto vai ser maravilhoso, né, esses dias, tá? Podemos passar o vídeo agora. Porque a gente presta assistência a pacientes com diversas enfermidades, diversas doenças. Então é uma constante troca de conhecimentos com profissionais, né, de várias especialidades. Oi, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira no Hospital das Clínicas da UFG há 6 anos e meio, pela EBSER. Trabalhar no hospital universitário é muito bom, é um local de muito aprendizado, porque a gente presta assistência a pacientes com diversas enfermidades, diversas doenças. Então é uma constante troca de conhecimentos com profissionais, né, de várias especialidades. A EBSER é uma empresa que oferece os melhores salários, né, para a área da enfermagem, pelo menos aqui em Goiânia. Então isso foi desde seus primeiros concursos e até hoje ainda é assim. E os hospitais universitários, né, em geral, são locais em que a gente não observa falhas ou déficits que são muito comuns em outros locais de saúde, como, por exemplo, falta de insumos, falta de equipamentos, falta de profissionais.
É claro que isso acontece eventualmente, mas de uma forma bem menos acentuada e rapidamente é resolvido. A EBSER, apesar de ser uma empresa recente, ela está sempre comprometida em oferecer as melhores condições de trabalho para os seus colaboradores, e isso reflete na assistência que é feita, né, que é oferecida ao público, às pessoas que precisam, né, desses serviços de saúde. Então, viram, pessoal? Além desses benefícios financeiros que nós falamos, tem o benefício realmente do local de trabalho. Né? Eu tenho uma técnica de enfermagem que trabalha comigo, que ela trabalhou 15 anos em hospital privado, e o primeiro concurso que ela passou foi o da EBSER, né? E ela fala assim, gente, eu tô no paraíso, já que a gente trabalha muito, né? Mas eu tô no paraíso, porque ela veio de uma realidade tão puxada de 15 anos de trabalho na rede privada, que, assim, ter todos esses benefícios, ter condições de trabalho, ter insumos para você trabalhar, você tá ali num hospital de alta complexidade, vendo coisas, aprendendo, sabe? Aquele lugar que te faz querer aprender todos os dias, né? Esses dias mesmo, há uns 2 meses atrás, a gente estava com uma cirurgia que era a primeira vez que estava sendo feita a cirurgia de estereotaxia para tratamento daquela tipo de lesão. Então tinha gente da Holanda, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do mundo inteiro lá no hospital. Ela estava sendo transmitida ao vivo a cirurgia para vários lugares do país. Gente, olha que oportunidade, sabe? Então, assim, vai além da questão financeira também, vai para o crescimento como profissional, como pessoa dessa oportunidade. Tá? Vocês escutaram, pessoal? Tava meio baixo o áudio da nossa colega, tá? Mas deu pra escutar, gente? Deu? Ok. Acho que deu, né? Sim. Que ótimo. Obrigada. E aí, agora também a gente vai ter, né, no próximo aqui, uma colega técnica de enfermagem, o testemunho dela sobre isso. Lembrando que essa colega, a técnica de enfermagem, a Socorro, ela trabalha comigo, diretamente comigo. A Isabela trabalha com a Débora, que a Débora trabalha na clínica médica, gente, né? no setor mais, lá tá precisando horrores de enfermeiros, então... Gente, vou adorar ter colegas como vocês lá, tá? No centro cirúrgico, acaba que eu vou confessar que vocês tá bem no tanto mesmo, mas vira e mexe tá precisando. E aí essa colega que vai falar agora, a Socorro, ela trabalha comigo no centro cirúrgico, e eu achei tão precioso porque a pessoa conhece, convive comigo e escolheu ser nossa aluna, né? Hoje ela é nossa aluna para enfermeira, que ela é concursada como técnica, para alcançar isso. Então, ela vai contar para vocês, assim, do lado dela, hoje, enquanto técnica de enfermagem, que eu sei que também tem técnicos de enfermagem aqui com a gente na nossa aula. Como é trabalhar na empresa EBSER? É uma empresa que garante estabilidade, que garante a organização do serviço. Então, é uma empresa que realmente você trabalha satisfeito. Um bom salário, acima da média nacional, a piso da enfermagem é menos que o nosso, né? E trabalhar nos feriados, plantões extras, dependendo da necessidade do setor. Isso tudo garante. Aí cortou, ela garante essa alegria, essa estabilidade de trabalhar, que ela falou dos plantões extras que eu falei pra vocês, né? Então, a gente ama vocês da EBSER, vocês da EBSER, porque vocês já são EBSER, né? Todo mundo que já é EBSER. Porque a gente não trabalha mais feriado. Porque os feriados dão briga entre vocês da EBSER. A gente ama. Aí a gente que é da universidade não precisa mais trabalhar feriado. Aline, você tá falando de fazer para técnico da EBSER, você já é enfermeira e quer fazer para técnico da EBSER, se for isso, não pode ter 2 vínculos da EBSER, tá, gente? Nem de técnico nem de enfermeiro. Sou enfermeira, posso fazer a prova de técnico também? A outra que pode ser uma possibilidade da pergunta, se você tiver o diploma de técnico, sim. Agora, se você não tiver o certificado de técnico de enfermagem, há uma jurisprudência. Casos assim hoje vão para a justiça, tá? E aí e como tem jurisprudência, quer dizer que vai da cabeça do juiz. Tem juiz que tá liberando, fala, não, quem é enfermeiro faz o que o técnico faz e libera. Até porque é o enfermeiro que ensina o técnico, isso, né? Mas tem juiz
que considera profissões diferentes dentro do mesmo universo e não libera. Então é arriscado, mas aí fica a seu critério, tá? Entenderam, meninas? Perguntaram. E aí eu digo isso pra vocês como ex-fiscal do Corém. A Laís tá? foi fiscal, tá? Porque o Corém em si, todas as vezes que o Corém, a gente, quando eu trabalhava, a gente era solicitada a dar pareceres pro Ministério Público, pareceres para órgãos consultivos, né, Senado e tudo mais, às vezes eles pedem também coisas assim, vão pedir pro Ministério Público, vai pedindo e chega lá, no COFEM ou no Corém. E sempre o parecer do COFEM e do Corém é contra, tá? Porque consideram profissões diferentes. Então, também pra vocês terem noção disso, certo? Então, caminhando aqui já, né, pro final da nossa aula, nós falamos pra vocês, né, que quem ficasse até o final, a gente ia passar aqui um desafio. Pode voltar um pouquinho, isso. Um desafio que é para você ganhar esses slides, porque aqui nos slides a gente verticalizou o edital para você, para facilitar. Nós também pegamos e fizemos a análise dos temas mais cobrados, tá? E com base nisso, quem que vai ganhar? Quem cumpriu o desafio, que vai ser preencher a roda da aprovação. E aí, o que você vai olhar? Essa roda da aprovação a gente vai mandar depois lá no grupo. Você vai fazer o seu diagnóstico situacional. Em que ponto você se encontra quando você se olha enquanto uma pessoa que está estudando para concurso? Você vai avaliar, será que a quantidade de estudo é de 0 a 10 que você tem, é suficiente? Agora eu te pergunto, o que é uma quantidade de estudo suficiente? Gente, nessa altura do campeonato, é de 3 a 4 horas por dia. Igual eu respondi esses dias uma pergunta que teve lá no Instagram, eu só tenho 1 hora por dia para estudar, dá? Se você quer fazer um concurso, o próximo concurso da EBSER, que não é esse, dá. Dá. Agora, se for esse que vai ser agora, não dá não. E lembrando, Laís, que pós-edital, às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho. Da carga horária. Da carga horária. Porque, assim, mesmo aumentando, a gente vai ser estratégico, tá? Nós vamos primeiro focar naquilo que cai muito e aquilo que cai mais ou menos. E, por último, vai ficar aquilo, né, que não cai com tanta frequência. Portanto, a gente vai ter estratégia para estudar. E nós já estamos falando. Provavelmente a gente não consiga finalizar todo o edital. Mas o que cai com muita frequência, que está lá na toda a prova, que a gente tem certeza que vão cobrar, vocês podem ter certeza que vocês vão estudar, tá? Então, aí vocês vão se olhar. Olhar como está a sua aprendizagem, o seu nível de planejamento, leitura, quantidade de estudo. E como que hoje você vai fazer essa análise? Volta um pouquinho. É olhando para si, né? Se entendendo nesse processo de estudo, fazendo o seu diagnóstico situacional, né? Qual que é a sua dificuldade? A sua dificuldade é estudar sozinho? A sua dificuldade é se organizar o seu tempo, organizar o que estudar? Você tem dificuldade de ter uma rotina e constância? Não sabe técnicas de estudo? Outro problema muito comum, a maioria que respondeu o questionário que a gente deixou lá no Google, fez cursinho, mas mesmo assim não consegue absorver. Gente, cursinho não faz milagre, ele é assim, ele é um plus. Inclusive, muitas vezes é desnecessário. A primeira vez, eu e Laís. Porque nós fizemos, mas nós tínhamos uma base muito ruim em SUS. Né? Nada, a gente não sabe nada. O que eu sei de SUS, eu aprendi no cursinho. Justamente. Então, como nós sabíamos que nós tínhamos falhas durante nossa graduação sobre isso, nós optamos, não, vamos tentar, até porque assim, a gente não tinha, acho que a gente tinha feito um concurso durante a graduação, assim, até então, né, que eu acho que se eu não estiver enganado, tipo, para fazer como treineiro mesmo, isso, e só, então a gente não tinha vivência de concurso, a gente não sabia como que era.
Então, nós apelamos, né, a primeira vez, porque a gente não sabia nem errar as coisas. Nós não tínhamos, gente, na época que nós prestamos o concurso do HC, nós não tínhamos nada disso que vocês têm hoje. Era tipo apostila. Eu era a mentora da Débora, ela era a minha. E a assim, Vesticom, também. que acho que nem existe mais, que é tipo assim, como era o Rômulo Passos da época, era nosso material de estudo. Isso mesmo, e era um material bem mequetrefe. Rômulo Passos, gente, é muito melhor. Vocês estão muito bem mais assistidos. Isso mesmo. Então, assim, tem essa questão, né, que eu falo, até a gente fez um post esse final de semana, cursinho não faz milagre, tá? O professor Bambambam não faz milagre, eu e Débora não fazemos milagre. O que você precisa é de estratégia, rotina e disciplina, tá? Deixa eu só responder essa pergunta aqui, professoras. As análises dos temas mais cobrados de hoje foi em cima somente da banca IFC, mas Karine, foi em cima da banca IBFC. O que tem de diferente, se caíram alguma outra banca, é um ou outro assunto que não vai ser, tipo, o vermelho. Mas, por exemplo, em português, o que cai em português? É a interpretação de texto que cai, tipo, disparadamente. Em SUS, cai isso que eu falei, Lei 8.080, 8142, 7508 é a Constituição Federal. E o que cai em raciocínio lógico? Praticamente a mesma coisa. Em enfermagem, às vezes um ou outro tema que vai mudar a classificação. E aí, caso seja essa outra banca, nós iremos fazer análise das provas. Na verdade, eu e Laís, a gente já tem mais ou menos de todos, né? Todas as bancas. Então, saindo, a gente só vai adaptar e refazer. Mas não foge muito daquilo que nós estamos falando pra vocês, tá bom? Aí o caso de sair vai em cima da... Isso, Karine. Isso mesmo. E aí nós percebemos, pessoal, que naquele questionário do Google, muitos de vocês, né, falaram que não têm experiências em provas e que tem muita dificuldade em português e raciocínio lógico. Então você tem que se conhecer para você preencher aquele gráfico que a gente mostrou para vocês. Outras características dos alunos de vocês que preencheram no Google, volta mais um pouquinho, por favor, é que o nível de comprometimento. Eu achei que a gente ia ficar mais ali do 8 pro 10, né? Mas assim, a gente deu 50%, mas eu vou ser sincera que eu esperava mais, assim, de 50%. Mas o que eu quero dizer é que se você não tá com seu comprometimento ali entre 8, 9, 10, então tenha esse comprometimento lá. Porque assim, uma coisa que eu sempre falei toda a vida, eu falava isso até pro meu marido, falava pra Débora, eu falava assim, aquilo que você não quer de todo o seu coração não vai acontecer. Não vai. Sabe por quê? Se você não quer aquilo de todo o seu coração, sempre vai aparecer alguma coisa mais importante. Sempre vai ter um problema na frente. Sempre você vai deixar aquilo pra depois. Sim. Então, o seu comprometimento com os estudos para EBSER, ele é proporcional à importância que aquilo tem dentro de você. Então, sabe, é aquela coisa assim, tem aquele versículo bíblico, né? Eu gosto, vocês vão ver quem tem a nossa aula, a gente sempre tá falando alguma coisa de versículo e tal, porque a gente acredita muito realmente na Bíblia, no que ela diz. E assim, fala que a sua boca fala do que o seu coração tá cheio. Então, assim, você vai falar da EBSER, você vai pensar na EBSER, vai dormir falando na EBSER, se aquilo estiver no seu coração. E aí, o seu dia a dia vai ser voltado para isso. É natural, é o normal. Agora, se você não tô falando para ser ansioso, né? Mas se a EBSER não faz parte daquilo que você realmente deseja de todo o seu coração, olha, sinceramente, talvez vai ser uma perda de tempo para você estudar, assim, porque você nem vai conseguir estudar direito, na verdade. Aqui, vamos responder aqui uma pergunta da Aline. O material de estudos vocês disponibilizam ou recomendam como Gran Curso ou Rômulo Passos? Pessoal, nós disponibilizamos videoaulas, alguns materiais licenciados para vocês. Vocês vão ter que literalmente assistir as videoaulas que nós disponibilizamos, entender quais são as técnicas de estudo, o que nós acreditamos como mentores de vocês. E as videoaulas nós disponibilizamos do assunto, ou videoaula ou algum material em PDF.
Mas nós também, caso o aluno goste de ter algo impresso, goste dos materiais, nós recomendamos muito o material do Rômulo Passos, tá? Assim, que a gente tem mais contato. Ele é mais resumido, tá? Mas tem muitos alunos que gostam de assistir a aula e revisam pelo material do Rômulo Passos, tá? Quanto ao GRAM, se alguém tiver, pode ir usando. O GRAM, ele é complicado porque é muita aula e ele não é, a plataforma não é clara o suficiente do tema que está em cada aula. E aí você fica perdido, né? E não dá para assistir o curso inteiro, senão você vai passar aí 2 anos assistindo a aula do GRAM. E o que é? Porque assim, o Rômulo é mais resumido, tá? É resumido, mas é um excelente material, pessoal. Ninguém tá falando aqui que o material do Rômulo é ruim, muito pelo contrário. Nós recomendamos ele, mas tem muitos assuntos que eles são muito resumidos. E aí você pode complementar com as nossas aulas. Nós disponibilizamos tudo que você precisa. Lista de exercícios a gente vai disponibilizar para você. A gente vai disponibilizar videoaula, tudo aquilo que é a sua meta do dia, que agora nós vamos mostrar para vocês. Nós disponibilizamos o conteúdo e vocês terão acesso a tudo, tá? Bom, então só voltando no perfil, né? Então a gente falou do comprometimento a isso, tá? Vocês precisam estar comprometidos. Volta mais um pouquinho porque eu fui falando e passando. Rotina de estudos, pessoal. Que é isso que nós queremos construir com vocês nesse período nosso da comunidade gratuita. Ó, se no final desses 15 dias você virar pra mim e falar assim, Laís, Débora, eu estou tendo uma rotina de estudos. Nossa, a gente vai já soltar foguete, porque assim, eu sei que é a dificuldade de muitos. E quando eu digo rotina de estudos, gente, não é, eu vou estudar 8 horas todos os dias, não. Vai ser estudar todos os dias. Vai ter um dia, por exemplo, a gente tem muita aluna que trabalha 12 por 36, trabalha um dia, folga outro. No dia que ela tá de plantão, ela vai estudar 1 horinha só, que é para revisão. Só que aí o dia que ela não está de plantão, é 6, 7 horas de estudo. Uma coisa vai compensando a outra. Onde eu encontro as recomendações de vocês para os cursos de 120 horas? A gente vai colocar depois de novo lá na comunidade lá, tá? Do WhatsApp. E aí, pessoal, então, vocês precisam ter rotina. Tá? Eu falo que o seu melhor não é o mesmo, não é igual todos os dias, mas é importante que a cada dia você dê o seu melhor. No dia que você está de plantão, você vai ter menos tempo, vai estar muito cansado? Vai. Então você vai estudar menos. Até porque não adianta você empurrar e não gravar nada, não absorver nada. Mas o dia que você está livre, você tem que se debruçar, tá? Nós vamos, a Sheila, como faço para acompanhar as aulas gratuitas? Gente, nós vamos disponibilizar. Calma que a gente vai falar para vocês agora, tá? Daqui, agora, final vai ser mais tirando dúvidas e mostrando isso, tá? Então a gente vai dar para vocês uma planilha, um cronograma para vocês preencherem a sua rotina e encontrar as lacunas nesse cronograma para montar a sua rotina de estudos, tá? Pessoal, a gente pode responder todas essas dúvidas assim mais no final, só pra gente mostrar aqui pra vocês, mostrar o conteúdo e a gente tira todas as dúvidas. Pode ser no final, pessoal? Pode ir colocando as perguntas. Aí a gente volta. E aí a gente volta. Combinado? Só pra gente não perder o raciocínio, tá bom? Pode. Bom, e aí, pessoal, quanto a essa parte, então, a gente percebeu que a maioria de vocês já terminou a graduação e tem essa dificuldade de montar a rotina e a questão do comprometimento. Então, é esse o foco, para você preencher essa roda da aprovação, e esse é o desafio. Quem preencher a roda da aprovação, a gente vai mandar a foto lá no grupo do WhatsApp. Quem preencher a sua roda da aprovação e postar nos seus stories, a gente vai mandar para essa pessoa o PDF dessa aula. Que esse PDF já está mastigado com o que você precisa focar nos seus estudos, tá certo? Então, esse é o desafio. Aí, lembrando que às vezes você marca a gente nos seus stories e se o seu perfil for fechado, não vai aparecer pra gente. Precisa abrir meu perfil? Não. É só você tirar um print e me mandar. Mandar pra gente lá no nosso Instagram, o print de que você postou nos seus stories a sua roda da aprovação. E nós vamos te mandar, pegar o seu e-mail e te mandar o PDF da aula. Lembrando que eu quero ver todo mundo, gente. Eu quero que vocês
sintam realmente isso. É hashtag eu sou EA. Porque é isso, vocês têm que ter isso dentro de vocês todo dia, dormir pensando, eu sou enfermeira aprovado. E acordar pensando, eu sou enfermeira aprovado. Tá? E aí faça o seu diagnóstico situacional. Se encontre, fala assim, hora do vamos ver, é a hora que você vai fazer prova. Na hora que você vai fazer prova, como é que você tá? Você tá muito ansioso, nervoso, então você vai ter que ter uma pontuação mais baixa. Você não cronometra seu tempo, tipo, às vezes fica 10 minutos, 15 minutos numa questão. Então, isso aí você precisa melhorar, tá? Aí você vai assim, como estão suas anotações? As anotações estão parecendo mais um jornal, então você precisa melhorar. Suas anotações têm que ser sucintas, resumidas, direto ao foco. A gente ensina uma estratégia que vocês vão aprender nas nossas aulas gratuitas na plataforma chamada OPC, que vai te resumir isso para você. Sua leitura, você consegue ler indo direto ao foco ou não consegue fazer uma leitura dinâmica? Seu nível de aprendizagem, quanto você está memorizando? Então você vai dar uma nota de 1 a 10, né, ou de 0 a 10 para cada um desses e vai fazer a sua roda da aprovação, tá? E aí aqui tá falando que quem não tem Insta pode fazer, a gente vai abrir no final de semana o nosso grupo do WhatsApp e aí vocês colocam lá, tá? Vocês me mandam antes como a gente vai abrir, hoje é que dia da semana, gente? 4. Hoje é 4, segunda-feira, né? Então, como vai ser só no final de semana que eu vou abrir, vocês podem me mandar antes, manda pra mim ou pra Débora no privado. Isso. E aí a gente já te encaminha pra você, tá? Aí só, lembrando que a gente quer autorização também pra vocês, que aí a gente vai postar nos nossos stories. Então, pessoal, como que vai funcionar da agora pra frente o nosso cronograma? Agora, muitas das dúvidas que vocês têm, né? Então, dos slides é isso. Vocês façam a roda da aprovação, manda pra gente, se você não tem Instagram, e aí a gente vai pegar seu e-mail e manda pra você, tá? Dia 5/9, é amanhã. Amanhã, lá no grupo, a gente vai liberar um link, que é o link do Eduz, de um curso gratuito. Então, assim, lá eles vão falar pra você preencher, às vezes pode falar assim, compre agora, mas aí quando você apertar pra comprar, vai estar lá, R$0. É gratuito, tá? De graça. É de graça. Você vai se cadastrar lá. E aí você vai olhar no seu e-mail. Gente, você precisa olhar no seu e-mail. Você vai receber um e-mail com um link lá no seu e-mail para você acessar a plataforma do Nutror, que é onde nós vamos deixar 2 aulas gravadas para vocês. Então, essa semana, amanhã é o dia de cadastrar no Nutror. Na quarta, a gente começa a liberar as aulas, tá? Aqui até sexta é para você estudar as aulas que nós vamos colocar lá na plataforma. Por quê? São as aulas que vão te ensinar como estudar. Porque não adianta nada eu chegar aqui no final, vamos supor, dessa aula agora, e falar assim, gente, tá aqui o planejamento de vocês, estudem. Estudar como? Como que eu estudo isso certo? Que eu vou estudar? Então a gente fez assim um apanhado geral de todo o nosso método que nós usamos de estudo nessas 2 aulas que vamos disponibilizar para vocês quarta e quinta. Então vocês vão ter agora essa semana para assistir essa aula, amanhã é só para fazer esse cadastro. E aí, assistindo essas aulas, aí sim vocês estão prontos para começar a estudar, tá? E aí no dia 9, que é no sábado, a gente vai liberar o planejamento da EBSER. Vou abrir o grupo lá do WhatsApp também para vocês tirarem mais dúvidas. E aí a gente vai disponibilizar esse planejamento e tem, na aula lá da plataforma, vai explicar passo a passo como você manusear o planejamento. Mas lá no grupo do WhatsApp, quando a gente abrir para dúvidas, vocês também podem tirar essas dúvidas, tá? Ótimo. Gente, agora, o que mais? Tá. Outra. Né? Só pra gente, no dia 11/9 a 24 vai ser a execução desse planejamento. Gente, vocês vão ter 2 semanas para gente, vocês vão ter tudo na mão. Vocês literalmente vão, né? Tem que ter a técnica, mas vocês vão sentar e já vão saber. Vocês não vão precisar separar material, vocês não vão gastar tempo com lista de exercício, que nós vamos disponibilizar para vocês, listas de exercício. Então, tudo relacionado à legislação EBSER, vocês vão ter lá. Tudo não, né? Quase tudo.
Faltou um item aí. E a gente intercalou legislação EBSER Isso. com SUS, a parte principal, Lei 8.080 e 8142, tá? Para vocês, para não ficar tão enjoativo, e foram os dois assuntos mais solicitados por vocês, de acordo com a nossa comunidade, tá? Então vocês vão ter essas 2 semanas para executar o planejamento. E gente, na hora que vocês estiverem executando, já marca a gente, mostra pra gente, tá? Fala, gente, olha aqui, pode chamar a gente, perguntar como é que tá bom? A gente vai, Sheila, nós vamos... entra no site do Enfermeiro Aprovado, vai digita por favor no chat do site, que aí lá você vai se cadastrar. Isso. E ele vai te encaminhar pro grupo do WhatsApp. Justamente. Aí do dia 27 a 26 é um grupo Tira Dúvidas, né? A gente vai abrir tudo que vocês tiverem dúvida de como vai funcionar a nossa mentoria, de tudo, vocês vão tirar dúvida. Primeiro vocês, a gente vai passar um melzinho na boca de vocês, tá? Um melzinho na boca, de ver como é que funciona. E no dia 27/9, às 20 horas, vai ser a aula de encerramento no Zoom. E vai ser uma aula de como continuar estudando sozinho e ser aprovado na EBSER e tira dúvidas. Mas também nós vamos ter o lançamento das vagas para a comunidade. Eu, enfermeira aprovada da EBSER, modo turbo. Gente, vão ser poucas vagas, nós não vamos disponibilizar muitas vagas. Então, assim, vocês vão ter que ser rápidos, tá? Porque na nossa outra comunidade acabou. Aí depois, gente, aí é complicado, porque aí depois chegam os retardatários, né? E fica pedindo, pelo amor de Deus, pra entrar. E aí, assim, o barco já tá andando, porque assim, você fez a inscrição, no outro dia, você já tem ali uma semana de destrinchado o método, e ali, gente, é um cronograma, que tem que seguir. E é um cronograma porque diário. não dá tempo da gente, né, que vocês estudem tudo que precisa que seja estudado, tá? Então fiquem atentos. E aí tem gente que eu sei que já tá decidido, que tá assim, eu quero entrar logo, eu quero entrar na comunidade de Turbo. Como é que eu faço? Meu Deus, eu vou ter que esperar 2 semanas ainda. Não se preocupe, que você vai estar estudando. Você também não tá perdendo tempo. Segue o cronograma que a gente vai deixar aqui pra gratuita, tá? Que você vai aproveitar isso depois na comunidade Turbo. Tá bom? Certo? Agora vamos responder as perguntas anteriores que... Vamos responder as perguntas e depois a gente vai passar um vídeo que... Lembra que eu falei pra vocês de desejar algo com todo o coração? Eu passei um vídeo rapidinho, gente, e eu peço, por favor, que vocês assistam. É muito importante. Ele é rapidinho. Acho que 3 minutos. As perguntas, vamos lá. O valor vocês vão liberar quando? Quando finalizar o cronograma de 15 dias. Mas nada fora do mercado. Muito... Na verdade, mais barato do que muitos. Eu vi tem uma turma que eu sei que tem uma pessoa abrindo mesmo, que tá o dobro do preço. Tem gente que tá cobrando o dobro. Que a gente, na verdade, a gente tá se baseando que vão ser até a prova. 3 ou 4 meses de mentoria, tá? Então a gente tá se baseando nesse tempo pra agregar o valor, tá? Parcelamos, se for no cartão, vocês já deixem, vou deixar aí, né? Deixem, quase metade de R$1.000. Olha, eu já tô dando a dica, né? Deixem mais ou menos esse valor no cartão, parcelem em 12 vezes. É a metade de 1.000, viu, gente? Não é 1.000, não. Não é 1.000, não. Quase a metade de 1.000. Então, a gente parcela em 12 vezes no cartão e a gente também parcela no boleto, mas o boleto é só em 3 vezes, tá? Boleto só parcela em 3 vezes. E são links diferentes de compra. Então, já se preparem quanto a isso. Uhul, né, Karine? Não, é super pagável. Vai dar o quê? Menos de R$50 por mês, pra quem dividir em 12 vezes. É menos de R$50 por mês, né? R$50, gente, você não compra nem uma pizza, pelo amor de Deus. Isso. Então, vamos responder as outras. Sobe por favor, David. Tá, peraí, sobe. Deu certo? Tá. Ó, pessoal, então, aqui, esse vídeo que a gente vai passar agora pra vocês, é um vídeo, assim, motivacional, é um vídeo motivacional, mas ele é baseado
é justamente uma coisa que acontece muito. Porque quando você decide estudar para concurso, o que mais acontece é as pessoas vão virar para você e falar, não vai dar certo, você vai perdendo seu tempo. Gente, quando eu e a Débora decidimos fazer o concurso da UFG, o que a gente mais escuta é, isso aí é vaga comprada. 3 vagas? Só 3 vagas vocês acham que vocês vão passar? Quantas pessoas falaram isso pra gente? Aí tava eu lá no meu plantão à noite estudando, né? E o povo, eu vi que me olhava de rabeira, tava aquele sorrisinho assim, lá, ó, perdendo o horário de descanso dela pra estudar. Eu também estudava nos meus horários. Gente, era a época que eu trabalhava à noite. Eu trabalhava em Brasília, né? Eu trabalhava em Brasília, aqui em Goiânia. Então, assim, gente, o tempo que eu tinha era muito precioso, né? E às vezes eu estudava, às vezes eu tava no pronto-socorro, mas às vezes eu ficava na classificação de risco. Aí, dependendo se fosse o dia da semana, a classificação era mais tranquila. Então eu arranjava meu jeito, mas sem o meu materialzinho de estudo, ó, não ia de jeito nenhum. Andava com esse material pra cima e pra baixo. Então, assim, a gente ouviu muito isso e você vai ouvir. Você vai ouvir, às vezes, de pessoas que você não esperava. Às vezes, a pessoa que você mais espera apoio pode ser aquela que vai mais te colocar pra baixo. Por isso que você precisa ter muito claro o seu objetivo. Você precisa ter muito claro onde você quer chegar, por que você quer chegar. E não é só você pensar assim, eu quero ser concursado da EBSER porque eu quero ganhar lá, né? Vamos supor que você é aquele que quer trabalhar menos, não quer fazer plantão extra, eu quero ganhar meus 7 mil reais. Tá, mas pra que você quer isso? Será que é um casamento que você quer fazer? Será que é dar uma condição melhor para sua família, para seus filhos, para sua mãe? Então sempre tenha o porquê bem claro. Quem sabe o porquê encontra um como fazer, tá? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse trecho do filme A Procura da Felicidade, porque ele fala de uma pessoa que mudou de vida porque estudou, né? Então, deixar essa mensagem pra vocês, pra gente finalizar, pra vocês não desistirem, não desistam, mesmo que falem pra vocês que não é possível, que você não consegue, que você não pode. É possível. Vamos ali do lado de fora. Acabou! Lotação esgotada! Não tem mais quartos! Não tem mais, infelizmente, pessoal. Já encerramos. Voltem amanhã. Chris, tem 5 pratas? Eu esqueci a carteira lá em cima. Pode deixar que eu vou lá em cima e pego, Sr. Fromm. Não, eu tenho um compromisso e tô atrasado. Depois eu te pago, eu juro. 5 tá bom? Está ótimo, obrigado, Chris, obrigado. E muito obrigado, tá? 250 dólares. Mais 4 semanas de oxigênio. 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 40, 50. Quando é o seu teste? É amanhã. Tá preparado? Claro. É claro. Estão dizendo que você nos trouxe 31 contratos da Pacific Bell. Eu conheci um pessoal no jogo, peguei uns cartões, entrei em contato. É isso aí. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas afinal hoje é o meu último dia. Obrigado, obrigado. Use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor, você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia? Não, senhor. Não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. Chris. Eu ia esquecendo. Obrigado. Vocês vão passar muitas coisas, muitas dificuldades, às vezes financeiras, no meio do caminho, de saúde, com suas pessoas queridas, mas não pare. Olhe pra frente o que você quer, né? Porque isso sempre vai acontecer. A gente vai passar, às vezes, por exemplo, a Débora passou um problema, a mãe dela faleceu de câncer recentemente, foram
muitos anos lutando, e no meio de tudo isso, ela persistiu os sonhos dela, conquistou no meio de tudo isso, ela terminou um doutorado. Né? Então, todo mundo vai passar, e a gente está aqui também para te dar força nesse caminho. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vocês gostaram da aula? A aula foi válida para vocês? Vocês acharam que a gente acrescentou várias coisinhas na cabecinha de vocês? Ah, que bom! Obrigada, Karine. Obrigada. Ai, eu me senti motivada. Era esse o nosso objetivo mesmo. Ah, Karine, que coisa boa. Gente, então vamos manter o contato lá no WhatsApp, né? Não saiam. E às vezes vai ter overpost lá, porque eles vão entrando pessoas. Peço paciência, igual eu vou postar agora, compromisso com vocês. Vou postar lá a roda da aprovação, os cursos, os links dos cursos também vamos colocar lá. Amanhã a gente vai disponibilizar também o link da Eduz para você se inscrever para assistir as nossas aulas. Gente, e não cometa o erro de só ir para o planejamento e não assistir as nossas aulas. Por favor. Fabiana, eu vou responder ela, porque eu também sou mãe, eu e Laís somos mães, e ela fala assim, a dedicação 100% é bem complicado, mas a minha maior motivação são os meus filhos, isso mesmo. A gente sabe que, às vezes, a gente está passando por algum momento difícil, eu passei por isso, né? A minha mãe ficou doente durante 8 anos, e eu consegui, na época do meu doutorado, vou contar rapidinho, eu já estava na fase de escrever a tese e preparar para uma apresentação, né, que a gente chama de qualificação. Só que, diante desses momentos, gente, foi tão difícil. No dia da minha qualificação, a minha mãe passou mal. Só que eu já estava lá, mas aí eu já chamei meu irmão, já pedi para ele me auxiliar, porque tudo era eu, né? Eu tenho outros irmãos que são por parte de pai, mas quem organizava tudo da minha mãe era eu e o meu irmão, e meu irmão morava em Brasília. Então, no dia da minha qualificação, minha mãe passou mal, foi um momento assim bem, mas eu consegui, né? E eu tive que atrasei minha professora, porque ela ficou hospitalizada durante 6 meses. E eu sei disso. E eu sei que a gente vai passar por alguns momentos difíceis. E eu tentava fazer o meu melhor aquele dia, sabe? Eu tentava dar o meu melhor. E eu tentava ser constante. O que é ser constante? É você fazer todo dia um pouquinho. Não significa que você vai dar o seu 100% todo dia. Às vezes o melhor que você pode dar no seu dia vai ser os 10%. E tá bom, porque ele é o seu melhor. Então, seja constante. E constância não significa fazer todos os dias a mesma coisa. Constância significa você tentar dar o seu melhor todos os dias. Ah, não consegui estudar as 3, 4 horas que a Laís e a Débora falaram. Mas mesmo, eu vou deixar de estudar? Não, você vai estudar 10 minutos, 15, 30, o tempo que você tiver. Tá, gente? Tem uma motivação, que a motivação às vezes vai ser seu filho, vai ser, sei lá, seu casamento, vai ser um sonho que você tem de sair da rede privada. Enfim, tá? Alguma outra meus olhos. Ai, que coisa boa. Que bom, é gente. Sheila ou Estela? Não tô enxergando. Sheila, não tô enxergando tanto de longe, gente. Só pra concluir aqui, então, pra gente fechar, não deixem de assistir às aulas do Nutro, da plataforma. Sim. Ah, eu quero estudar logo. Gente, você vai errar, você vai pular, queimar uma etapa fundamental, que é aprender como estudar. Então a gente se encontra e vai conversando lá na comunidade. Aguarda e vê os posts da roda da aprovação. Quem não tiver Instagram, manda no nosso particular. E nos finais de semana, o grupo do WhatsApp será aberto, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas. Então a gente vai abrir o grupo nesse final de semana, antes de começar o planejamento. E depois, nos finais de semana próximos, seguintes que tiverem, também vamos abrir para tirar as dúvidas que tiverem da execução do planejamento, tá? Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Foi ótimo. Beleza.
Gente, essa